Olá, meus caros alunos. Como estão? Beleza? Espero que tenham gostado dessa terceira semana de estudos. Tivemos algumas atividades práticas, isso faz com que interagimos com a teoria. Hoje vamos dar início à nossa quarta e última aula. Isso mesmo, estamos no fim. Espero fechar com chave de ouro. Foi muito bom estar com vocês esse tempo. Hoje vou mostrar a vocês os temporizadores, contadores, comparadores e funções matemáticas aplicadas no Logix Pro. E fecharemos nossa aula com um acionamento pneumático. Então vamos trabalhar. Como dito, os temporizadores, os timers, existem três modelos de timers que podemos trabalhar no Logix Pro. O timer on, o timer onf e o timer RTO. Vou apresentar as características em comum destes três modelos e depois uma análise detalhada das particularidades de cada um. Todo timer, independente do seu modelo, possui três saídas distintas, ou seja, três sinais que podemos utilizar como comando de sinalização dentro da lógica de programação. Apesar de todos os modelos apresentarem essas saídas, as mesmas são habilitadas de modo diferente de cada modelo. Essas três saídas são a saída end enable, informa a habilitação do timer, DN done informa o término de temporização programada e a TT time informa o processo de contagem do time. De forma geral, o bloco de um timer apresentado pelo Logix Pro tem a seguinte aparência. Vou mostrar para vocês na figura. Vamos lá. Onde XX indica o modelo do time, se é on, off ou RTO. É o endereço deste time no PLC. Deve ser configurado pelo usuário substituindo a interrogação por T4 2.Z, onde Z é o número de 0 a 15. Cada time utilizado deve-se utilizar um valor de Z. Time base indica a base de tempo que o time irá contar. Em outras palavras, o tempo gasto para se contar a unidade no Logix Pro. Este valor já vem estabelecido no bloco do time, não tendo a necessidade de configuração pelo usuário. Seu valor é 0.1, o que significa uma incrementação na contagem a cada 0.1 segundo. A função acum indica o valor já contado pelo time após a sua ativação e a função preset determina o tempo que o time deverá contar. O timer on, ou chamado de TON no Logix Pro, o temporizador é o modelo de time mais utilizado na prática. Ele é disparado, ou seja, começa a contar no momento em que é energizado. Neste mesmo momento, sua saída em é ativada. Durante o processo de contagem, enquanto o seu acum é incrementado ao passo de 0.1 segundos, sua saída TT também está ativa. No momento em que o acum atinge o valor pré-estabelecido no seu preset, o TT desliga e a saída DN é ativada, indicando o fim da temporização. Enquanto o bloco estiver alimentado, significa que o mesmo está habilitado em sua saída EN fica ativada, mesmo que a temporização já tenha sido terminada. Para que todo o processo de temporização ocorra, é necessário que o bloco do time on fique energizado de forma contínua pelo processo. A ausência de energia no mesmo faz com que este zere o seu acumulador, necessitando de uma nova alimentação para reiniciar a sua temporização. Vou mostrar para vocês um exemplo. Neste exemplo, o time T4 2.0 irá começar a contar assim que começar a simulação, já que ele está diretamente ligado ao barramento de entrada, na linha 0. Ao iniciar sua temporização, sua saída TT é ativada, energizando a saída 0, na linha 1. Ao completar sua temporização de 3 segundos, a saída DN do temporizador T4 2.0 é ativada, disparando o temporizador T4.1 na linha 2. Durante a temporização do segundo time, a saída 1 é energizada na linha 3. A saída EN do time T4 2.0
ficará habilitada durante todo o processo, já que este está sendo alimentado o tempo todo. Já a saída EN do time T4 2.1 só será habilitada ao início de temporização do seu time. Então, galera, vamos lá falar do time off. O time off, também chamado de TOF no Logix Pro, é ao contrário do time on. Só tem a sua temporização iniciada no momento em que o mesmo deixa de ser energizada. A saída EN indica a energização do temporizador. Logo, enquanto o time off estiver alimentando, a saída EN está ativada. É válido ressaltar que neste modelo de time só é disparado pela falta de energização. Logo, durante a sua contagem, a saída EN fica inativa, sem sinal. A saída TT continua sendo ativada somente no período em que o time estiver contando. E a saída DN, para este modelo de time, é ativada no momento em que seu acumulador é zerado e permanece ativa até que se termine a contagem, ou seja, o fim da temporização do time off é indicada pela ausência de sinal em DN. Se o modelo de time on tem seu acumulador reiniciado pela falta de energia, o time off tem seu acumulador reiniciado com a presença de energia. Vou falar para vocês agora sobre o RTO, que é o time on retentivo. As saídas de um time on retentivo funciona exatamente como a saída do time on normal. A saída EN enquanto o bloco estiver energizado, a saída TT enquanto o bloco estiver contando e a saída DN ao fim da temporização. A diferença entre esses dois modelos de temporizadores está na maneira que seus acumuladores são reiniciados. O time on puro, galera, bastava a falta de energização para reiniciar o acumulador. Já o time RTO não funciona dessa maneira. Ele é capaz de reter o valor do acumulador. Para reiniciar esse modelo de temporizador, é necessária a utilização da nossa bobina de reset. Vou mostrar para vocês. Vamos à figura. Aqui está o temporizador RTO. O disparo do time T4.2 ocorrerá no momento em que o contato I1/0 for energizado. Caso este contato I1/0 seja aberto durante a contagem, a mesma é parada, mas não reiniciada. O acumulador retém, permanece com o valor no momento de abertura do I1/0. Caso o time volte a ser energizado, a temporização retorna à sua contagem a partir do valor retido no acumulador. Para reiniciar essa contagem, ou seja, zerar o acumulador, é necessário dar um pulso na bobina de reset deste temporizador. Então, moçada, vamos lá aos contadores. Os contadores não se diferem muito dos temporizadores na maneira de serem executados. A diferença básica entre eles é que são incrementados automaticamente, não são incrementados automaticamente como nos temporizadores. Existem dois modelos distintos de contadores. O contador AP, que no Logix Pro é chamado de CTU, ele conta de forma crescente, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E o contador Down, que é conhecido como CTD, que conta de forma decrescente, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2 e assim por diante. É possível também unir esses dois contadores, como eu disse na aula anterior, a fim de gerar um contador com possibilidade de contar tanto de forma crescente como de forma decrescente. Antes de estudar os modelos separados dos contadores, vamos aprender a configurá-los. De forma geral, o bloco de um contador apresentado no Logix Pro tem a seguinte aparência. Vou mostrar para vocês aqui na figura. Bom, podemos ver o XXX, que indica o modelo do contador, se é up ou down. O counter, onde está a interrogação, é o endereço do contador no PLC, que deve ser configurado pelo usuário, substituindo a interrogação por C5.2.Z, onde Z é o número de 0 a 15. O ACUM, que é o acumulador, indica o valor já contado pelo contador, e o preset,
que é um valor definido pelo usuário, a ser comparado ao valor acumulado pelo contador. Então, galera, como já enunciado, o contador CTU, contador AP, tem a função de contar de forma crescente. A cada vez que a sua entrada é energizada, o seu acumulador é incrementado. Este contador possui duas saídas. A saída CU, ativada enquanto o contador estiver alimentado, e a saída DN, que é ativada quando o valor do acumulador se torna igual ou maior ao valor do preset. Podemos dizer que a saída CU do contador, CTU, representa o seu enable, o EN. O contador down, que é conhecido no Logix Pro como CTD, a maneira de se acionar o contador down é exatamente como o contador up. A diferença agora é que a cada energização do contador down, o seu acumulador é decrementado, diminuído. Este contador possui duas saídas, a CD, ativada enquanto o contador estiver alimentado, e a saída DN, ativada quando o valor do acumulador se torna igual ou maior que o valor do preset. Podemos dizer que a saída CD do contador down representa o seu enable, EN. Ela tem o mesmo funcionamento que a saída CU em um contador up. Quando o valor do acumulador já é maior que o valor pré-estabelecido no preset, a saída DN está ativada. Pessoal, podem ficar tranquilos que irei mostrar no programa Logix Pro tudo isso que eu estou descrevendo agora para vocês. Tenho certeza que vai ficar tudo muito claro. Continuando, o contador up e down, que é o contador up-down. Como citado anteriormente, é possível unir os dois contadores, CTD e CTU, formando assim um único contador, capaz de contar de modo crescente ou decrescente. Para isso, basta criar duas linhas de comandos independentes. Em uma delas, você faz o acionamento do contador up, na outra linha, o acionamento do contador down. Na hora de configurar estes contadores, deve-se nomeá-los da mesma forma. Preste atenção, galera, você deve nomear da mesma forma. O C5, exemplo, C5 2.0, C5 2.1 ou C5 2.15, por exemplo. Ao configurar os dois contadores no mesmo endereço do PLC, você faz com que os dois possuam o mesmo preset e o mesmo acumulador. Em outras palavras, ao dar um pulso no contador up, o acumulador deste, assim como o acumulador do contador down, configurado da mesma forma, serão incrementados. E a recíproca também é verdadeira. Vou mostrar para vocês na figura. Contador up-down. Exemplo, o contador possui o valor de acumulador igual a 8. Caso o próximo contato a ser fechado seja o contato I2.1/0, este irá habilitar o contador up, fazendo com que o acumulador CTU, assim como o acumulador CTD, assuma o valor 9. Caso o próximo contato a ser fechado seja o I2.1/1, este irá habilitar o contador down, fazendo com que o acumulador CTD, assim como o acumulador CTU, assuma o valor 7. Repare que os dois contadores são endereçados da mesma maneira, C5 2.1. Resumindo, se o sinal for up, incrementa nos dois contadores. Se o sinal for down, decai nos dois contadores. Falando agora um pouco sobre o reset dos contadores e temporizadores. Os temporizadores e contadores no Logix Pro apresentam uma bobina especial de reset. Esta bobina, quando acionada, zera o valor guardado no acumulador dos temporizadores e contadores, independente do modo que estão funcionando. Para configurar essa bobina, basta endereçá-la como o temporizador ou contador que se deseja reiniciar. Vale ressaltar que ao utilizar o simulador Logix Pro, muitas vezes precisamos alterar o nosso código, colocando o programa no modo PGM. Para voltar à simulação com o código alterado, é necessário fazer o download do mesmo e colocar no modo de operação RAM. Vocês vão ver isso na prática.
Quando se utilizado em uma simulação cujo código apresente temporizadores ou contadores, ao sair da simulação, voltando ao modo de operação para PGM, estes terão seus valores de acumuladores guardados. Isso significa que ao voltar ao seu programa no modo RAM, os temporizadores e contadores não estão zerados. Tem que prestar atenção nisso. Aconselha-se toda vez que se desejar reiniciar uma simulação, com temporizadores e contadores, estes deverão ser reiniciados pelo menu do programa. Então, vamos falar um pouco sobre os comparadores agora. Em qualquer linguagem de programação, os comparadores são peças fundamentais na instrumentação do programa. Em Lambda não poderia ser diferente. No Logix Pro, temos os principais comparadores encontrados dentro de um PLC, os quais serão discutidos a seguir. Antes, vamos entender um bloco genérico do comparador. Vou mostrar para vocês na figura. Bom, aqui no XXX indica onde o modelo do comparador utilizado, se vai ser comparador igual, diferente ou menor. Na função source, é a primeira fonte de comparação indicada pelo usuário, também conhecida como fonte A. Pode ser o valor acumulado por um contador, um time ou mesmo uma constante. Para fazer essa configuração, basta substituir a interrogação frente ao nome source pelo objeto que se deseja comparar. A interrogação abaixo do que se configura apresenta o valor instantâneo da primeira fonte. Por exemplo, para vocês entenderem, caso a sua primeira fonte seja o acumulador de um contador, essa segunda interrogação terá o valor igual ao acumulador deste contador. O source B é a segunda fonte de comparação indicada pelo usuário. Sua configuração e modo de funcionamento serão idênticos da primeira fonte. Bom, vou falar para vocês agora sobre os comparadores, as funções de cada um em si. O comparador intitulado como EQU, que é o comparador de igual no Logix Pro, tem a função de comparar suas duas fontes e apenas energizar sua saída quando essas duas fontes forem iguais ou equivalentes. No momento que sua fonte A se torna igual à sua fonte B, este energizará sua saída. O comparador NEC, de não equivalência, tem a função contrária ao comparador de igualdade, ou seja, ele energiza sua saída enquanto suas fontes forem diferentes. No momento em que essas se igualam, sua saída é desligada. Nós temos o comparador limit, que é o LIN. O comparador limit, o LIN, se diferencia um pouco dos outros comparadores. Ele trabalha com um intervalo de valores compreendidos entre seu limite inferior, que é o long L, e seu limite superior, que é o high LIN. Caso sua fonte de teste esteja dentro deste intervalo fechado, sua saída será ativada, energizada. Cabe ao usuário configurar o limite inferior e superior, assim como a fonte de teste. Bom, gente, agora nós vamos falar um pouco sobre as funções matemáticas. As funções matemáticas são os blocos mais fáceis de trabalhar no Logix Pro. Elas são amplamente utilizadas quando se deseja controlar ou simular um processo cujo modelo matemático é conhecido. No Logix Pro, conseguimos realizar adição, subtração, multiplicação e divisão de dois valores. É possível ainda obter a raiz quadrada e negar um número. Vou mostrar para vocês o bloco, vamos à figura, o bloco genérico, onde o XXX indica a função matemática a ser realizada, adição, subtração, multiplicação, divisão. Para os outros modelos de função matemática, tem-se algumas pequenas alterações no bloco. O source, primeira fonte ou primeiro argumento de expressão. O source B é a segunda fonte ou segundo argumento de expressão. O dest é o destino, onde deve-se localizar o resultado da expressão calculada. Vamos falar um pouco sobre o modo de adição. A função de adição apenas pega duas fontes indicadas pelo usuário e as somam. O resultado dessa expressão será mostrado no destino, também configurado pelo usuário. A função subtração, de modo semelhante à soma, a subtração é feita entre duas fontes. Atenção ao indicar a fonte A e a fonte B, já que o resultado deste bloco sempre será o valor de A menos B. Também é necessário indicar um destino para guardar o valor da expressão calculada. A função multiplicação, mu,
Seguindo a mesma lógica dos blocos passados, a multiplicação também é feita entre duas fontes e seu resultado é destinado a um local especificado pelo usuário. A função divisão, seguindo a mesma lógica, temos a divisão. O destino será o resultado da divisão do valor da fonte A sobre o valor da fonte B. Um detalhe é importante observar neste resultado. O Logix Pro trabalha com valores inteiros. Logo, a divisão cujo resultado gera um resto, tem este resto desprezado, ou seja, desconsidera os valores após a vírgula de uma divisão. Bom, meus nobres alunos, eu falei agora um pouco sobre, falarei um pouco agora sobre a pneumática, pois está no nosso programa também. E a pneumática é um ramo da engenharia que estuda a aplicação do ar comprimido para a tecnologia de acionamento de comando. Na verdade, o uso de ar comprimido como fonte de energia pelo homem data de 1550 a.C. Nessa época, eram fabricados foles e órgãos que essencialmente geravam sons baseados no escoamento de ar sob pressão nos tubos com furos. No século XIX, surgiram as primeiras máquinas pneumáticas complexas, as locomotivas, as perfuratrizes nas minas de carvão. Na verdade, essas máquinas utilizavam vapor superaquecido e não ar comprimido propriamente dito. No entanto, os princípios envolvidos no funcionamento são idênticos. No entanto, foi no século XX que a pneumática passou a ser aplicada na automação industrial e se desenvolveu ao ponto que é conhecida hoje. Bom, atualmente existem várias aplicações da pneumática no meio da indústria e mesmo na nossa vida diária. Entre alguns exemplos de aplicações atuais da pneumática, podemos citar as prensas pneumáticas, os estacionamentos de porta de um ônibus urbano ou de trem de metrô, robôs industriais para aplicação que não exigem um posicionamento preciso, freios de caminhão, parafusadeiras, lixadeiras, brocas de dentista, pistolas de pintura. Bom, tem várias aplicações. Então, alunos, agora eu irei fazer algumas demonstrações no Logix Pro sobre os conceitos abordados na aula de hoje. Então, meus alunos, dando continuidade à nossa aula, vou mostrar para vocês no Logix Pro, na linguagem ladder prática, sobre os temporizadores, contadores, e vou executar um exercício de prensa bem tranquilo. Bom, hoje eu já coloquei eu já deixei a nossa linguagem ladder programada. Eu já coloquei aqui, já deixei aqui tudo pronto, porque para a gente poder economizar tempo. Mas eu vou mostrar para vocês passo a passo como que foi executado, para não restar nenhuma dúvida. Na última aula nós utilizamos esses blocos aqui superiores na aba User, que é o bloco de adicionar linha paralelo, normalmente aberto, normalmente fechado, saída set, saída reset. Hoje nós vamos usar a aba Time/Counter, Time On, Time Off, RTO, que é o Time On retentivo, contador Up, contador Down e o botão Reset. Bom, aqui está nossa entrada e saída, nossa esquerda, nosso PLC está offline. Antes de começar aqui, na outra aula eu não falei com vocês, vocês podem estar estranhando, tá aqui, ligar tom, ligar time on, tá? Como que funciona isso? Eu posso clicar em cima do elemento, clicar com o botão direito do mouse e vir aqui editar symbol, eu consigo escrever no símbolo. Também consigo escrever na linha, eu seleciono a linha, clico com o botão direito da linha, vem aqui, ó, editar linha, e aí a partir desse momento eu consigo escrever o nome da linha. É só uma curiosidade para vocês entenderem como que funciona. Bom, entrando aqui nos contadores propriamente dito, nós vamos observar o seguinte. Vou adicionar os contadores. Vou adicionar os contadores aqui na última linha para vocês entenderem como que funciona. Vamos aqui na aba User, adicionar a linha.
Adicionou a linha 12. Aí vamos aqui na aba Time Counter. Vou aqui, ó. Como é que faz para adicionar um contador? Apertei aqui, Time On, adicionou o Time On. Time On bem tranquilo. Na linha que tiver selecionada, tanto os contadores quanto os temporizadores vão ser adicionados assim. Vou deixar só o Time Off aqui, pra gente só facilitar o nosso estudo. Bom, como vocês podem observar, quando nós adicionamos um contador ou um temporizador, vai aparecer esse bloco aqui, ó. Esse bloco à nossa direita, que esse aqui no caso é o Time Off. Time Off Delay, tá vendo? O próximo item aqui do nosso bloco é o Timer. Aqui vai vir o nome do contador. Se eu clicar duas vezes aqui, ó, eu vou digitar qual é o nome dele. O nome dele, por padrão, quando eu clico fora, já vai aparecer para mim, ó, T4 2.0, por padrão. Esse é o nome dos temporizadores do Logix Pro. Se eu deixar do jeito que está aqui, você vê que ele já setou o preset com 100. Por quê? Porque está com o mesmo nome do Time On T24 2.0 com preset 100. Então, na medida que nós vamos adicionando os temporizadores, nós temos que ir renomeando eles. Vou colocar isso aqui como 20. Olha lá. Aí ele já, o preset já ficou zerado, porque não tem nenhum T4 2.20 aqui na nossa linha de programação. O time base, como eu disse a vocês, o time base ele é a base de tempo do nosso contador. O que acontece? O preset vai ser o tempo de contagem do contador. Vou colocar aqui 80. Ele vai contar 8 segundos, porque a nossa time base é 0.1. Então eu tenho que dividir por 10 o 80 para saber quantos segundos ele irá contar. Então dividindo por 10 vai dar 8 segundos. Vou colocar aqui, aproveitar que está aqui no modo offline, vou colocar um botão aqui para a gente ligar. Vou aqui na aba User, vou colocar um normalmente aberto. Vou pegar o endereço do 10, a gente ligar o nosso TOF. Então, vou voltar aqui na primeira linha para a gente continuar aqui a nossa simulação. Bom, explicando para vocês aqui, o Time On e o Time Off, eles funcionam da mesma maneira, certo? Aqui, como eu falei com vocês, o Time On, ele vai vir com o nome Time T4 2.0, ele vai vir com a Time Base 0.1, ele vai vir com o preset que eu colocar aqui, nesse caso eu coloquei 100, é para contar 10 segundos, que é o tempo de eu explicar as saídas para vocês quando estiver funcionando. E aqui o acumulador vai fazer o que? O acumulador ele vai acumular a contagem, ok? Aqui o nosso temporizador ele tem 3 saídas, a saída EN, a saída DN e a saída TT. Como que nós utilizamos as saídas dos temporizadores? Nós endereçamos elas nas entradas para acionar as saídas. Peguei o computador aqui, ó, T4 2.0/EN, enderecei a saída EN no normalmente aberto, enderecei a saída TT em outro normalmente aberto, enderecei a saída DN em outro normalmente aberto. Quando elas forem acionadas, elas vão fechar esse normalmente aberto e as saídas 0, 1 e 02 serão acionadas. Vou colocar aqui na prática, colocando o PLC online. Vamos fazer o download do PLC, colocar para rodar. Vamos ver como funciona na prática. Aqui o nosso botão 0, nosso botão que liga o Time On. Liguei, olha lá, a saída 0 está acionada, a saída 01 também está acionada, e a saída 02 foi acionada depois dos 10 segundos. Vou desligar. A saída EN ela é acionada a partir do momento que é energizado o Time On. A saída TT ela é energizada enquanto estiver contando. E a saída DN vai ser energizada depois da contagem. Observando novamente, a saída EN está energizada, a saída TT está energizada pois está contando, e a saída DN será energizada
quando os 10 segundos passar. Foi nesse momento agora. Observe que quando eu desligar, já vai zerar o acumulador. Observe que quando eu vou ligar, quando o acumulador está contando lá, 30, 40, desliguei, zerou. Por que eu estou dizendo isso? Essa vai ser a diferença básica para o RTO. O Retentive Time On funciona da mesma maneira do que o Time On. Só que o acumulador não zera a partir do momento que ele desenergiza. Como que funciona isso? Vou ligar aqui no botão 01, ligamos o RTO. Observamos que vai contar 5 segundos e energizar a saída DN. Energizou a saída DN, vou desligar no botão 01. Olha lá, ele não zera o acumulador. Como que eu faço para zerar o acumulador? Eu tenho que colocar um botão reset, observe aqui na linha 6. Botão no fim da linha aqui com uma saída reset, com o mesmo endereço do contador RTO T4 2.1. Esse botão aqui, ó, 2, está acionando a saída reset do RTO T4 2.1. Então esse botão 2 vai zerar meu RTO. Observe, olha lá, zerou meu RTO. Observe que quando eu ligar no botão 01 e desligar ele novamente, contou só 1.4 segundos, eu vou vir aqui no botão 02 e ele vai resetar, ele reseta novamente. Observar a diferença é exatamente essa. A funcionalidade do Time Off é a seguinte: depois o Time Off que nós adicionamos aqui na linha T4 2.20, que adicionamos na linha 12, ele vai contar 8 segundos depois de desligar, depois de eu desenergizar a saída EN, ele vai contar 8 segundos de energizada a saída DN. Observe, vou ligar ele energizou a saída EN e energizou a saída DN. Quando eu desligar, a saída DN vai ficar acionada por 8 segundos. Observe. A saída DN vai ficar acionada por 8 segundos e vai desenergizar. Observaram? Liguei, as duas saídas estão energizadas. Desliguei, a saída DN ainda fica energizada por 8 segundos. Então a utilização de cada um desses contadores vai depender da sua abordagem, do seu problema. Mas as suas funções são basicamente essas. Falando agora sobre os contadores, eu coloquei o contador AP aqui. Vou abaixar aqui para ficar só a primeira linha 07, a linha 07 está o nosso contador AP. Como que ele funciona? O nosso contador AP, observe que eu coloquei ele para ser ligado no botão 3, e eu coloquei um botão 3 normalmente aberto, não retentivo. Porque o contador AP, ele funciona, explicando sobre o bloco. Falando sobre o contador, ele funciona por pulso. Então vamos para finalizar o que eu estava falando. Vamos falar agora sobre o bloco. O bloco que está escrito aqui é contador AP na primeira linha. Na segunda, counter, que vem o nome do contador por padrão, é o C5 2.0. À medida que for adicionando contadores, eu vou colocar C5 2.1, C5 2.2, C5 2.3 e assim por diante. O preset aqui é o número de pulsos que ele vai receber para acionar a saída DN, e o acumulador vai ser a contagem. Eu coloquei, como disse anteriormente, o botão normalmente aberto, não retentivo, para dar pulsos. E vou dar o pulso no botão 3. Observe. Dei um pulso, o acumulador contou 1. Dei outro pulso, contou de novo. Dei outro pulso, dei outro pulso, outro pulso. Acionou a saída DN, que está alimentando o nosso normalmente aberto aqui, ó, C5 2.0 barra DN, assim como nossos contadores, ou como nossos temporizadores, desculpe, dos nossos contadores, tá certo? Dos nossos temporizadores. Então aqui, e na medida que eu vou dando pulso aqui no botão 3, que é o botão que dá o pulso no contador, vai 6, 7, olha o acumulador, 8, a saída DN continua energizada. Como que faço para resetar o acumulador? Assim como os temporizadores RTO. Eu coloquei um botão de reset aqui, ó, do C5 2.0.
Na linha 9 tem o botão de reset com C5 2.0, com o mesmo nome do contador, que é o botão 4, que aciona o reset do contador. Então eu venho aqui no botão 4, eu dou um pulso, ele resetou o acumulador, desligou a saída DN. Observaram que é bem tranquilo essa parte do contador também. Mas dando continuidade aqui na nossa aula, já está chegando ao fim, vou falar agora para vocês um exemplo de como eu dei o exemplo da prensa, onde na lógica I nós apertamos dois botões e para acionar uma prensa hidráulica para proteger o operador de colocar uma das mãos enquanto aciona a prensa, nós poderemos utilizar também. Vou apagar essa linha 12 aqui. Ah, não. Tá no modo online, por isso que eu não consigo apagar. Vou colocar no modo offline. Vem aqui e apagar essa linha 12. Colocar no modo online novamente, fazer o download do PLC. No modo RAW. Como eu estava dizendo a vocês, nós podemos também fazer uma lógica para acionamento de prensa usando um timer on, um contador, basicamente, para fazer o acionamento da prensa. Como que nós utilizamos isso? A ideia era que o operador aciona a prensa no intervalo de 5 segundos. Ele vai ter que apertar o primeiro botão e depois até 5 segundos apertar o segundo botão. Depois de 5 segundos, se ele não apertar o segundo botão, a prensa não vai ser acionada. Então a ideia é que ele vai ter um intervalo médio de 5 segundos para acionar os dois botões. A lógica era essa. E aí nós utilizamos o exercício é esse, então nós utilizamos um contador timer on para acionar a prensa no intervalo de 5 segundos. Observe que nós utilizamos uma lógica OU e uma lógica I. Observe na linha 10 e na linha 11. Por quê? Porque ao acionarmos o botão 5, colocamos o acionamento da prensa no botão 5 e no botão 6. Ao acionar o botão 5, o contador será disparado. Ou acionar o botão 6, também o contador será disparado. Então, independe de qual botão ele apertar primeiro. Por isso que utilizamos a primeira lógica OU para acionar o temporizador. Tá certo? Se ele apertar o 5, não faz diferença. Vai contar 5 segundos para ele apertar o 6. Se ele apertar o 6, vai contar até 5 segundos para ele ter o tempo de apertar o 5. Então, utilizando a primeira lógica OU. E mais abaixo, utilizamos a lógica I para fazer o acionamento da prensa em si. Observe agora no detalhe como que é o funcionamento. Bom, eu vou acionar o botão 5 aqui, ó, e deixar, como eu utilizei um botão, uma chaveadura, normalmente aberta e retentiva, que é como se ele tivesse pressionado o botão 5 e segurado. Apertei o botão 5, olha lá, o contador começou a contar. Contou 5 segundos. Vou apertar o botão 6. A prensa não vai ser acionada. Observe por que ela não vai ser acionada. Porque na lógica I eu coloquei a saída do contador DN T4 2.2/DN normalmente fechado, que quando o DN é acionado ele vai abrir, correto? Que o normalmente fechado, quando é acionado, ele vai ficar aberto. Então não vai passar energia aqui depois dos 5 segundos. Então o operador vai ter só 5 segundos para acionar os dois botões. Então vamos desligar os dois botões e vamos mostrar como que funciona. Apertei o botão 5, eu tenho 5 segundos. Apertei o botão 6, a prensa foi acionada. E agora em diante, quando os dois botões estiver acionada, a prensa vai continuar acionada. Por causa do quê? Do selo. O DN foi o DN aqui que é normalmente fechado, foi desacionado, não vai passar energia nessa linha aqui do DN, da T4 2.2/DN, mas o selo vai garantir que a energia chega na prensa. Coloquei aqui
um selo normalmente aberto com a saída da prensa, que é a output 2.2/5. Observaram? Se eu desligar qualquer um dos botões, a prensa desliga. Observaram? Vou ligar novamente para vocês verem. Apertei o 5, 3 segundos, 4, apertei o 6, ligou novamente. Desliguei qualquer um dos botões, a prensa sim é desligada. Bom, meus alunos, por hoje aqui no Logix Pro é isso. Espero que vocês tenham entendido toda a linguagem e forte abraço. Bom, meus nobres alunos, estou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do nosso curso. Se tiverem qualquer dúvida, estou disponível no nosso Fórum Tira Dúvidas e no e-mail pessoal que aparecerá no nosso último slide. Fique com Deus, um forte abraço a todos e meu até breve.